Hello, bênção de Jesus! Seja muito bem-vindo ao Morning JC e o tema de hoje é vida de oração. Sim, uma vida de oração genuína é muito mais do que uma atividade religiosa que a gente faz ou só no domingo ou pontualmente. Uma vida de oração é um dos sinais mais evidentes de um cristão que tem intimidade com Deus. E existem algumas coisas que a Bíblia nos mostra que são inegociáveis sobre cultivar uma vida de oração. Se você se interessou, vem comigo que esse vídeo é pra você. Meu nome é Elis Ferreira, seja bem-vindo ao Morning JC. Aí eu te pergunto, será que você está fazendo isso certo? Bom, existe aqui um estudo bíblico que eu trouxe para você com 5 fundamentos inegociáveis que a palavra nos ensina sobre uma vida de oração autêntica. Mas para você, antes de descobrir o que é, eu quero te trazer o que não é uma vida de oração. Olha só o que eu selecionei para você. Uma vida de oração completa em Deus, ela não é simplesmente você ajoelhar 10 minutos no culto de domingo e simplesmente achar que todos os seus problemas serão resolvidos. Ou aquela oração do perfil de apagar incêndios. Você sempre pede oração pedindo ajuda para Deus quando o negócio fica crítico. Ou simplesmente aquele perfil de oração que até ora com constância, mas é sempre uma oração com base na negociação de bênçãos. Você está sempre pedindo, está sempre vindo trazer para Ele algum pedido. Eu ia te trazer alguns versículos que nos mostram a profundidade que uma vida de oração pode conduzir e que você vai viver uma plenitude de vida ainda mais profunda, um relacionamento com Deus ainda mais firmado, se você entender qual é a plenitude que uma vida de oração pode trazer para você. Vem comigo. Relacionamento com Deus é um compromisso diário. E Jesus, ele foi o nosso maior exemplo do quão ele se retirava para lugares para orar, do quão em várias situações da vida dele ele mostrou que o hábito da oração e que a rotina da oração estava presente na vida dele, foi fundamental para toda a jornada do cumprimento da missão que ele veio fazer. Olha só, eu vou trazer alguns para você aqui. Jesus orou no seu batismo, Jesus orou em um lugar solitário, e não só uma vez, mas a Bíblia relata várias vezes em que Jesus se retirava a lugares solitários para orar. Jesus orou no deserto, Jesus orou ensinando a oração dominical e várias outras passagens que mostram o quão Jesus, ele tinha o hábito da oração firmado. E, irmãos, muitas dessas orações não são simplesmente para pedir. Olha só as revelações que nós aprendemos. E eu trago para você 5 fundamentos inegociáveis de uma vida de oração. Vem comigo. Primeiro, tá aqui no meu computador para ler com você. Primeiro, a oração traz consigo uma série de benefícios espirituais e emocionais. O primeiro ponto da oração é que ela é uma conversa com Deus. E se você entende que uma conversa com Deus é você comunicar a Ele tudo o que é necessário para você se expressar, você entende o poder da oração. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O primeiro ponto da oração é que ela guarda os seus pensamentos em Cristo Jesus. Quando você conversa com Deus acerca de tudo e todas as coisas, principalmente aquilo que te traz inquietação, você começa a trabalhar e através da oração, Deus ele guarda o seu coração, o seu pensamento em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso saber que os nossos pensamentos são levados a Cristo à medida que a gente ora, à medida que a gente desabafa com Deus acerca de tudo que está acontecendo na nossa vida. O segundo fundamento de uma vida de oração autêntica é que é fundamental você entender que a oração, ela é o caminho pelo qual você fortalece a sua fé e cultiva intimidade com Deus. Sim, através da oração, dos momentos no secreto, você começa a mergulhar em um nível de espiritualidade, um nível de sensibilidade espiritual muito maior. Então, a oração é muito mais do que apenas pedir quando tem um incêndio que você precisa apagar na sua vida. A oração é o caminho pelo qual você previne os incêndios. A oração é o caminho pelo qual você sensibiliza o seu coração para entender a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E onde está escrito isso? Ele diz, orem em espírito em todas as ocasiões, lá em Efésios 6:18.
Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Eu vou até repetir esse versículo aqui mais pra frente, porque ele diz que a oração, ela precisa fazer parte, não só do contexto que está dizendo da armadura espiritual, mas em todo o tempo. Não é só quando as coisas estão ruins, não é só quando você está em crise, não é só quando você precisa de um milagre, não é só quando as coisas estão realmente saindo do teu controle. Antes mesmo que essas coisas aconteçam, Jesus, ele nos ensina através da sua palavra que nós precisamos cultivar um ambiente de oração a Deus, onde os nossos pensamentos são cativos a Ele, para que nós andemos num caminho onde Ele conduz os nossos passos e que nós possamos prevenir muitas dores de cabeça que podem surgir. Terceiro fundamento de uma vida de oração genuína. Oração é tempo de qualidade, meu irmão, dedicado a cultivar sensibilidade com Deus. Não adianta a gente achar que a oração é só no nosso momento de comunhão na igreja, ou achar que você pode ficar só orando quando você está andando de carro, lavando louça. É muito bom, maravilhoso que você continue fazendo isso. Mas oração é o que está escrito lá em Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Ele está te dizendo, crie momentos de secreto comigo. Venha para o momento onde é só eu e você ali, exclusividade, total atenção. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Um relacionamento cultivado com momentos dedicados a isso. E Ele que está no céu e em secreto te vê e te recompensará. Oração genuína e uma vida de oração possui momentos dedicados a Deus no secreto, com exclusividade. Só você e Deus, Ele e você ali naquele momento dedicado para isso. Será que você tem momentos de oração assim na sua agenda? Muitas vezes a gente coloca Jesus na nossa agenda, mas talvez o convite seja ao contrário, seja a nossa agenda ser depositada em Jesus para que nos momentos de oração Ele mude mesmo nossos destinos, Ele destrave a nossa vida e Ele venha mostrar qual é a perfeita, agradável, qual é a boa vontade dEle para a sua vida. Muitas vezes a gente coloca as orações como situações de orações bonitas que nós fazemos na igreja, ou enquanto você está lavando louça, enquanto você está andando de carro, mas Jesus, Ele quer um momento de secreto e te convida para isso, amém? O quarto fundamento inegociável sobre uma vida de oração é que a oração também faz parte da armadura celestial, pelo qual nós combatemos e pelo qual nós resistimos contra as ciladas e contra as investidas do maligno. Olha só. Lá em Efésios 6, ele descreve toda a armadura espiritual de uma pessoa que precisa estar ali preparada, porque o nosso combate não é contra a carne, mas contra espíritos malignos, contra potestades. E ele diz no final, para completar, para fechar aquela armadura, ele diz assim, e aí eu repito aquele versículo, ele diz, orando em todo o tempo. Irmão, você tá com o capacete da salvação, você tá com o escudo da fé, você tá com toda a armadura, mas para finalizar, você precisa orar em todo o tempo. Sabe por quê? Porque a oração, ela nos conecta com o nosso líder, com o nosso general. Não adianta nós sermos soldados, todos revestidos com armadura espiritual, mas se a gente não tem conexão ou comunicação clara nenhuma com o nosso general. Nós precisamos entender que aquela armadura, como soldados, nós temos a quem responder e a quem obedecer. Nós temos o nosso líder e estar atento à voz dele para que nós possamos batalhar as batalhas certas e da maneira certa. A gente precisa ter uma vida de oração, essa sensibilidade espiritual para estar atento à voz de Deus e mergulhar, em aceitar, em batalhar aquilo que Ele diz para você. Vai, que eu estou contigo. Essa batalha aí é para você vencer. Essa não entra porque vai vir só peso espiritual na sua vida. Então a oração, ela também faz parte de como nós batalhamos espiritualmente. Amém? E se você gostaria de saber um pouquinho mais sobre batalha espiritual e esse estudo com base em Efésios 6, eu fiz um vídeo, o link aqui vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Vai ser um prazer te ver por lá, tem um conteúdo também bem bacana sobre o assunto para você conferir. E o quinto fundamento de uma vida de oração autêntica, que eu gosto muito, olha o que eu escrevi ali, uma vida de oração é o canal pelo qual Deus nos alinha com o nosso destino profético. A palavra de Deus diz lá em Efésios 2:10 que nós somos nova criaturas de Deus, criados para boas obras que Ele preparou para nós. E quando nós entendemos que Deus, Ele é o autor da nossa história, que Ele de antemão preparou para nós um chamado, ações e boas obras para que nós possamos viver aqui na terra, nós precisamos saber que a oração é um dos canais, é um dos caminhos pelo qual nós entendemos esse chamado e nos ajustamos para viver esse destino profético.
Tem um versículo que eu gosto muito que ele diz assim: e se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15, no versículo 7. Muitas pessoas entendem errado esse versículo como se pedir o que quiser e fosse conceder, como se ele fosse o gênio da lâmpada. Na verdade é que ele diz que quando seus pedidos estiverem tão alinhados comigo, quando a sua maturidade, quando a sua rotina, a sua vida de oração está tão alinhada com Deus, você vai pedir o que o próprio Deus já quer te dar. E é essa proposta que a oração nos dá, essa sensibilidade para até os nossos pedidos estarem de acordo com a vontade de Deus. E isso vai nos ser concedido. Um alinhamento espiritual e uma vida de oração firmada na palavra é fundamental para que nós vivamos a plenitude do que Deus tem para nós aqui nessa terra. E eu queria trazer mais um versículo para você em Efésios 3:20, está escrito assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Mais do que pedir ou pensar, Deus de antemão preparou boas obras para que você viva nelas. Deus, ele construiu o caminho, ele planejou a sua história e ele tem boas coisas para que você viva, para que você sirva, para que você experimente aqui na terra. E a oração, ela vai te alinhar com isso. A oração vai te trazer sensibilidade espiritual para que você esteja alinhado com isso. E se você quiser saber mais sobre o assunto de oração, eu também vou deixar 2 vídeos indicados ao final desse vídeo para você conferir e mergulhar ainda mais nisso. Eu sinto que Deus tem chamado pessoas que estão aí do outro lado para viver e mergulhar na oração de uma maneira ainda mais intensa. Amém? Que você possa meditar sobre esse estudo, que você possa meditar sobre esse tema. Deixo o convite para você me seguir nas redes sociais, meu Instagram aqui. Se inscreva no canal no YouTube, a gente sempre posta novidades por aqui. Seja muito bem-vindo, ativa o sininho. Se você lembrou de alguém que possa precisar dessa palavra, clica aí e compartilha. O RJC fica por aqui. Tchau, tchau.